Fala, investidor! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ações de Bradesco. Será que é um bom momento de comprar Bradesco? Será que já está num patamar atrativo? Porque quando o investidor olha para o gráfico aqui das ações de Bradesco, a gente acaba percebendo que houve uma queda bastante relevante, né? Se a gente pega lá o momento da pandemia, um momento de extrema incerteza em relação ao futuro, a gente chegou aqui onde o Bradesco tinha uma cotação de R$ 12,76 no pior momento da pandemia, de maior incerteza. E atualmente a gente tem uma cotação mais baixa do que aquele momento, na casa de 11,92. Então, será que já caiu tudo que tinha para cair? Será que agora é o momento de entrar em Bradesco para poder surfar um bom momento que o banco acabe entrando? Então, a gente vai entender no detalhe tudo nesse vídeo aqui. Então, já segue aí, já se inscreva no canal e deixa um like, tá? É importante também a gente lembrar sobre o motivo pelo qual o Bradesco está performando tão mal, porque a gente olha para outros bancos aqui, como o Banco do Brasil, o Itaú, eles acabam performando melhor do que Bradesco, e foi que Bradesco acabou esticando demais ali o risco deles, principalmente durante a pandemia, que eles acabaram emprestando demais e a inadimplência acabou aumentando bastante. Então a gente até percebe isso daqui, se a gente olha aqui o resultado de Bradesco, a gente percebe aqui provisões para perdas, né? Então, eles tinham uma provisão média lá em 2018 de 3,5 bilhões, isso representava 80% do lucro deles. Lá na pandemia, eles tiveram que aumentar isso, mas começaram a conceder bastante crédito. E aí a bomba começou a estourar mais lá na frente, né, cara? E aí eles precisaram começar a aumentar cada vez mais, e isso acabou piorando ainda mais com o caso da Americanas, de tal modo que eles precisaram separar uma parte da sua lucratividade para uma possível inadimplência de Americanas. Então, nesse momento aqui, acabou representando 770% do lucro de Bradesco. Então, todos esses fatores acabaram fazendo com que o resultado começasse a se encolher, né? As inadimplências começaram a aumentar, a lucratividade de Bradesco começou a se reduzir e a gente percebe que os outros bancos não passaram por isso. Num comparador aqui, a gente pode comparar Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, os principais indicadores aqui. Então, por exemplo, o PL do Banco do Brasil é o menor entre eles, né? O PL acaba sendo uma relação para identificar se um banco está barato, muito entre aspas aqui, em relação aos seus pares, né? Então, Banco do Brasil está em 4,78, Itaú 8,71 e Bradesco 9,19, ou seja, ele está o mais caro em relação aos três. E por que isso acaba acontecendo? Porque o preço ele caiu, porém a lucratividade também caiu numa proporção ainda maior do que o preço, e isso faz com que esse indicador ele fique mais alto, tá? Então, digamos o seguinte, por exemplo, o preço permaneceu o mesmo e a lucratividade aumentou, então agora esse indicador vai se reduzir. O contrário também é verdadeiro e é justamente isso que acabou acontecendo aqui. Outro indicador interessante a gente olhar é em relação ao preço pelo valor patrimonial. E aqui a gente percebe que Banco do Brasil sempre tem um desconto histórico por ser um banco que tem participação do governo, então sempre que tem o governo no meio, o mercado acaba trazendo um desconto a mais ali. Mas ele está próximo de 1, ou seja, próximo do seu preço justo. Itaú está com um indicador de 1,51, ou seja, está acima de 1, representando 51% da negociação dele acima do seu valor patrimonial. E quando a gente olha Bradesco, ele está com 0,77, ou seja, é um desconto aí de 25% em relação ao patrimônio do Bradesco. Então isso representa um desconto em relação a todos os bens ali que ele possui. Então é um indicador aqui que a gente precisa ficar atento também, tá? Obviamente a gente não pode olhá-lo simplesmente de forma individual, a gente precisa fazer uma análise geral do negócio em si, tá? Vamos dar uma olhada aqui também em relação às margens, né? Então a gente percebe que Banco do Brasil está com uma margem líquida, ou seja, o quanto que sobra no final do resultado, né? A lucratividade dela, quanto que é o que sobra de fato para o banco. É 12,49%, Itaú 8,3% e a margem líquida de Bradesco é 6,18%. Então é a menor de todos, metade do que o Banco do Brasil traz de resultado. Outro ponto aqui que a gente pode dar uma olhada é em relação ao ROI, que é o quanto que ele gera de retorno em relação ao equity, que seria o patrimônio líquido do banco, né? E a gente percebe que o Banco do Brasil está trazendo uma rentabilidade de 20% para o acionista, Itaú 17,3% e o ROI de Bradesco
8,3%. Isso aqui é muito importante a gente perceber, porque isso acaba não gerando valor para o acionista. É por isso que os acionistas estão penalizando tanto as ações de Bradesco. Se a gente olha a taxa de juros hoje, para você investir sem risco, né, no Tesouro Selic, a taxa hoje está em 10,5%. E o Bradesco ele tem trazido uma rentabilidade abaixo da taxa Selic, ou seja, não é interessante para o investidor. Então, quando a gente vai olhar para isso, a gente precisa colocar um prêmio muito maior do que isso daqui, porque a gente olha para os pares estão entregando os resultados, então Bradesco não está entregando, está trazendo uma rentabilidade abaixo da média de mercado e abaixo da taxa de juros, então o prêmio que a gente precisa em relação a esse risco acaba sendo maior e isso acaba jogando o preço do Bradesco lá para baixo, tá? E a gente tem um fator agora que acaba complicando ainda mais, que é em relação ao resultado do Bradesco, né? A gente percebe aqui que Bradesco Seguros contribui com 55% do resultado do banco em 2023. Não somente em 2023, tá? O negócio de seguros do Bradesco acaba sendo uma linha muito forte da receita. E isso acaba sendo preocupante, porque o banco ele não pode simplesmente se estruturar por trás ali da empresa de seguros deles, né? A maior parte do resultado precisa vir de outras frentes, que é justamente a parte de crédito, tá? E aí a gente percebe, principalmente nesse momento agora, que Bradesco Seguro recebe pedidos de indenização que ultrapassam 100 milhões. 100 milhões em relação ao que eles possuem ali não é tanto dinheiro assim, porém isso acaba se agravando, tá? Isso pode trazer um grande problema para dentro do Bradesco, sendo que a parte de seguros é o que traz mais receita e com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul pode fazer com que ele seja impactado ainda mais, tá? A gente já percebe aqui que o valor é 20 vezes superior ao desembolsado na operação realizada em janeiro, quando foram feitas mais de 600 indenizações, principalmente em Porto Alegre, Gravataí e Canoas, cidades que voltaram a ser atingidas pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Então, esse é um fator a ser levado em consideração também, tá certo, pessoal? E agora, a gente pode dar uma olhada aqui num valuation, a gente pode fazer um valuation aqui pelo modelo de Gordon, que acaba sendo bem simplificado e todo mundo vai acabar entendendo, tá? Então, no modelo de Gordon, a gente acaba projetando os dividendos, né? E se a gente pega aí os dividendos de Bradesco, eles estão totalmente inconsistentes, né? Não é aquela escadinha que a gente gosta de ver. Em algum momento ela acaba pagando 1,50, agora paga 0,80, então acaba sendo preciso justamente por esse momento de dificuldade que eles estão passando. Então se a gente projeta aqui de forma otimista que eles vão pagar aí, voltar a pagar R$1 ao ano de dividendo, e a gente jogar uma expectativa de crescimento aí de 6% ao ano da sua receita, né? A gente pode fazer também uma projeção aqui em relação ao payout e o ROI, que o Bradesco tem entregue hoje, né? E a gente vai chegar num crescimento estimado de 6%. Taxa de desconto, a gente pode estipular de diversas formas, tá? Então, a gente tem a taxa de juros, a gente tem o risco de Bradesco. Eu coloquei aqui uma taxa de desconto que eu quero para mim de Bradesco de 16%, tá? E isso traz um valuation de 10,60. Hoje o preço de Bradesco está em 11,90. Então, a gente tem um upside ou downside, que é o quanto que a gente pode ter de retorno ou que precisa cair para chegar no valuation atual, de 10,92%. Ou seja, chegando nesse patamar aqui, a meu ver, acaba sendo um bom momento de compra, tá? E agora é o seguinte, tu curtiu esse vídeo aqui, cara? Então deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal e caso você queira receber todas as minhas recomendações de investimento, receber um alerta de quando que eu tô recomendando uma compra, quando que eu tô comprando um ativo, quando que eu tô vendendo um ativo, eu recomendo que você clique no link aqui embaixo, porque lá você vai entender exatamente como funciona o nosso canal de notificações lucrativas, beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo, a gente se vê no próximo, agora tem 2 vídeos aqui que eu acredito que vai gostar, a gente se vê lá, um abraço!